Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom, enquanto a gente espera as pessoas chegarem aqui, eu quero desejar para todo mundo que vai assistir essa gravação um 2023 incrível, que a gente consiga realizar todos os nossos objetivos, todas as nossas metas. Embora essa palavra já esteja começando a cansar, né? Quem aguenta ainda ouvir falar a palavra meta? Nesse final de ano, nessa virada de ano aí. Muitos e muitos posts falando sobre metas, inclusive a gente tem também. Mas é que são temas importantes pra gente falar, né? Então, sejam bem-vindos, Soares, Rodrigues, sejam bem-vindos. Um lindo 2023 para vocês, pra gente. Que seja um ano de muita construção de legado, que a gente consiga deixar nossa marca em várias e várias empresas e pessoas por onde a gente passar, né? Hoje eu não fiz nada estruturado aqui não preparei assim nada, é muito estruturado para live. É mais um papo de coração mesmo, sabe? Quero conversar com vocês de coração para coração. E é um assunto que me aquece bastante o coração, porque a gente está falando sobre construção de legado. Quando eu comecei a trabalhar, eu sempre gostei muito de fazer diferença nos lugares por onde eu passava, sabe? Eu nunca fui aquela pessoa de trabalha de segunda a sexta, de 8 às 5, já rezando para ir embora e querendo apenas cumprir o meu horário de expediente e receber meu salário no dia 5. Nunca foi assim, muito pelo contrário. Oi, Jackson. Mas eu gostava de deixar minha marca no meu trabalho, em qualquer trabalho que fosse. Por exemplo, quando no meu primeiro emprego, comecei trabalhando no McDonald's, tá? No meu primeiro emprego, eu saí, fui a melhor batateira do McDonald's que aquela loja teve, porque eu conseguia fazer um trabalho muito bom enquanto eu estava lá. Em relação a outros empregos, assim, era muito fácil a gente chegar numa posição de liderança justamente por isso. Porque a, a necessidade de gerar uma mudança fazia com que eu tivesse esse comprometimento que muita gente não tem, né? E é isso que eu quero começar a falar sobre. Eu quero começar a falar sobre isso aqui com a gente. Quando a gente fala de consultoria, a gente está falando de um mercado que não é, não é para iniciantes, né? Por que eu falo isso? Porque o consultor, ele já vem, o nome consultor, ele já vem com uma autoridade impregnada nele, que algum tipo de amadorismo assusta principalmente os próprios consultores. A gente está falando parece que a pessoa já nasceu sênior, né? Na verdade, a maioria dos consultores aqui, eles são seniores nas suas atividades, nas especialidades que eles atuam, porém, quando chegam para a consultoria, percebem que eles são juniores em vários aspectos, e isso assusta bastante. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de perceber que é uma situação que não é muito favorável, não é muito acolhedora, principalmente quando a gente está sozinho, né? Porque o consultor, eles não costumam andar em bando, os consultores que estão longe da PDE não costumam andar em bando. Aqui a gente descobriu que a concorrência, na verdade, não é o outro consultor, né? Na verdade, a concorrência que a gente tem é a ignorância das empresas, que não entendem ainda, pelo menos no Brasil, tem uma visão muito obtusa sobre o impacto que um bom consultor pode fazer nas empresas. Então, a gente aqui se une para combater essa ignorância e um ajudar o outro. Como que a gente faz isso? Validando as práticas, assistindo aula junto, estudando junto, conversando muito, um apoiando o outro, trocando ferramenta. Aqui na PDE a gente promove ao máximo essa interação com os consultores, além de entregar também tudo que a gente sabe. Aqui não tem esse mimimi de o know-how é meu, eu não vou passar para você. Muito pelo contrário, eu quero que você cresça muito e espalhe
o nome da consultoria para o Brasil, por onde você for, da melhor forma possível, porque aí eu também vou estar ganhando, que eu vou estar com um terreno mais fértil para passar também. Então, é essa mentalidade que a gente usa aqui e é assim que a gente também constrói o nosso legado, né? Quando a gente fala de legado, a gente fala de deixar uma marca por onde a gente passa. O consultor, ele trabalha muito por projeto, né? E esse projeto, ele tem início, meio e fim. Alguns consultores não trabalham por projeto, tem um trabalho mais perene e tudo bem, mas ainda assim a gente está sempre medindo os indicadores, medindo a nossa transformação e o que a gente vende. Se a gente for parar para pensar, a gente não vende gestão, a gente não vende liderança, a gente não vende pacote de indicadores, a gente vende assim, na essência, conhecimento que transforma. A gente vende transformação através do conhecimento. Então, o legado ele está impregnado no nosso fazer, né? No nosso trabalho. E por isso é tão importante a gente pensar nisso. E quando a gente fala de legado, a gente está falando de qual é a marca que eu quero deixar para o mundo. O que eu quero que as pessoas vivam e sintam e falem depois que eu for embora daquela empresa. A gente tem um trabalho de... Não é aquele envolvimento igual ao do CLT, né? A gente não quer se sentir pertencente de uma equipe, pertencente de uma cultura, mas ainda assim a gente quer chegar e dar aquele nosso toque que vai fazer toda a diferença, que vai fazer com que as pessoas não esqueçam da gente. Então, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de comportamento e é uma mudança que provoca muitos comportamentos diferentes, né? É por isso que quando a gente fala de construção de legado, de consultoria, a gente está falando de mensuração de indicadores. A gente está falando de fechar um projeto, porque todo projeto, quando acontece, pelo menos é o que se espera, tenha um foco no resultado final, né? Ele inicia tendo um destino, e esse destino é o que norteia todo esse trajeto. Então, a transformação está na essência da consultoria e a geração de legado também. E aí vamos trazer para a gente, eu tenho certeza, mentira, eu sei que não, tá tudo bem, que todo mundo aqui já fez o seu planejamento estratégico de 2023, né? Tá bom, eu sei que não precisa nem comentar aqui, eu sei que não. Porque o planejamento estratégico para consultoria é uma outra história, né? É totalmente diferente de você fazer um planejamento para empresa, em que você tem um histórico, que você sabe exatamente para onde você vai, como você vai ter clientes, seu modelo de negócio está pronto. Para consultoria não é bem assim, tem as suas particularidades. Porém, a gente ensina como é que faz planejamento estratégico para consultores lá na Academia de Consultores também, tá? A gente pode falar mais disso se vocês tiverem dúvida. Mas vamos colocar aqui que todo mundo já fez seu planejamento estratégico do ano. Quando a gente fez o planejamento estratégico do ano, a gente pensou em qual legado a gente quer construir esse ano? Qual é a nossa missão? Quando a gente faz a nossa revisão de missão, visão e valores, a gente tem muito do nosso legado lá na missão, né? E será que a gente está conseguindo manter isso, ser congruente, ser coerente e fazer essa construção para a geração de legado? Eu tenho essa questão da construção de legado muito recente, tá? Porque durante muito tempo eu tinha a consultoria como meio de sobrevivência e era sempre aquele desespero dos boletos. Sabe quando você está começando e você não sabe muito bem quanto que você vai cobrar? Você tem medo de cobrar um valor caro porque você mesmo não está passando credibilidade suficiente? Eu lembro que teve uma vez, eu sou aqui do Rio, sou de Niterói, teve uma vez que eu fui atender uma rede de quiosques na praia de Copacabana. Porque eles estavam com uma série de problemas lá, com o churn muito alto e precisando construir setor de RH e fazer um monte de coisa. E aí eu fui apresentar minha proposta. Cara, você pensa numas mãos que não paravam e que tiveram que ficar embaixo das minhas pernas enquanto eu falava de tanto medo e tanto nervoso que eu estava sentindo?
era assim, né? Hoje em dia, claro, dá aquele nervosinho, aquele frio na barriga, aquela vontade de que dê tudo certo, mas eu não ficava com a pressão baixa na hora de. Eu não fico mais com a pressão baixa na hora de apresentar a proposta. Mas naquela época era assim. E aí eu ficava com medo de cobrar muito caro e acabar não pegando o projeto, porque era um projeto que eu queria super fazer. Era uma rede de quiosques de Copacabana, ou seja, eu poderia entrar num networking ali que seria muito interessante para minha carreira. Então fica tudo muito em jogo, né? Parece que é tudo muito importante. E aí as coisas, eu tinha medo de especificar, eu tinha medo de fazer, eu não tinha certeza se o meu diagnóstico estava perfeito, se eu estava deixando passar alguma coisa importante, e aí eu ficava sempre com muito, muito, muito medo. Mas aí as coisas vão passando. E nessa época, essa empresa que eu peguei, essa rede de quiosques de Copacabana, ela estava totalmente desalinhada com os meus valores. Não era de se surpreender por que o churn era tão alto, entendeu? Por que em um mês mais de 30 pessoas, mais de 30% da empresa se renovava. Porque tinham ali questões que realmente não estavam congruentes nem com os meus valores e nem com os valores básicos de humanidade de muita gente. Mas, ainda assim, eu precisei ficar. Eu precisei ficar porque aquele valor que eu tinha colocado e que era muito barato era o que estava me sustentando, porque eu não tinha outro projeto. E ali, naquele projeto, ele me custou muito em relação à energia, porque eu vi coisas que eu não queria ver, porque eu tive um impacto ali que ele foi parcial. Muitas coisas que eu gostaria de mudar eu não consegui. Mas teve um momento que valeu a pena todo o resto. Que foi um momento em que eu me reuni com os gerentes e a gente falou sobre o significado de trabalho para cada um. E olha, quando a gente saiu de lá, foi uma conversa, assim, uma conversa de 2 horas, eu acho. E as pessoas nunca tinham parado para pensar o que significa trabalho. Não tinham parado para pensar o que significa liderar uma equipe. Pensa, eram 12 gerentes que lideravam mais de 100 pessoas que nunca tinham parado para pensar no que era trabalho, no que era gerenciar uma equipe. Eles só sabiam macetar o chicote. Oi? Voltei? Estou aqui? Bom. E aí, quando a gente começou a falar sobre isso, as pessoas ficaram, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, que incrível, obrigada, eu adorei isso, eu vou levar para minha vida. E começou a surgir um monte de depoimentos espontâneos no grupo de WhatsApp que a gente tinha colocado, e eu tenho todos eles guardados. E aquilo foi uma sensação incrível. Só um momentinho, gente. Meu filho tá sozinho lá embaixo e tá com... Fala que tem um bicho. Não sei que bicho é esse. Entra e fecha a porta. Pronto. Então, eu não moro na selva, não. Então deve ser nada de ser nada. E aí, nesse momento em que eu percebi que eu tava mudando vidas de pessoas que tinham o poder de influenciar outras, eu entendi que era ali que eu queria fazer o meu legado. Era ali que eu queria deixar a minha marca e era fazer isso toda vez que eu fosse em todas as empresas, sabe? E foi assim, foi uma sensação indescritível. Então é sobre isso que a gente está conversando aqui hoje, sobre construção de legado. Eu quero que vocês comentem aqui como é que vocês querem deixar a marca de vocês no mundo, como é que vocês veem essa construção de legado e como que a consultoria pode fazer isso e como que a PDE pode ajudar vocês a fazerem isso, porque é tudo sobre pessoas no final, né? A gente fala sobre gestão, a gente fala sobre processos, a gente fala sobre indicadores, a gente fala sobre liderança, sobre cultura, sobre resultados, sobre mercado, vantagem competitiva, ESG, a gente fala sobre um monte de coisa, mas no final o que a gente quer é que
empresas mais eficientes, atendendo melhor a seus clientes, tratando melhor os seus funcionários, dando vidas dignas aos seus funcionários e sendo sustentáveis. Acho que esse é o melhor dos mundos. Então, é importante, né, que a gente pense como que a gente vai fazer isso. Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês trabalham essa construção de legado para vocês? Qual é a marca que vocês querem deixar para o mundo talvez quando vocês não estiverem mais aqui? Quais histórias que vocês querem que as pessoas contem sem que vocês nem saibam a respeito do que vocês fizeram por elas? Isso é muito lindo, né? Fala sério. O coração fica... E a PDE tá aqui para isso, gente. A PDE tá aqui para ajudar vocês na construção de legado. O nosso legado também faz parte de construir legados, né? E isso é um valor tão forte pra gente, que a gente já vivia tanto, que a gente percebeu que precisava ser formalizado como um valor nosso. Então, esse é o nosso mais novo valor aqui na empresa, que é construção de legado. Somos construtores de legado em essência. Consultores são construtores de legado. Porque a educação é isso, né? Uma das melhores coisas que a gente pode fazer para os nossos filhos, por exemplo, é educá-los bem. Porque eles vão levar isso mesmo depois que a gente já não estiver mais aqui. Então, é a nossa maior construção. E aqui eu preparei um texto bem pequenininho sobre isso, para tentar mostrar para vocês como a gente vê a nossa construção de legado. Queria saber se faz sentido isso e como é que vocês veem isso. Gente, coloca aqui no comentário se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo. Vocês estão tão quietinhos que eu já estou até na dúvida. Enquanto isso, eu vou ler aqui qual é o texto que a gente fez. O que importa é o legado. Legado é tudo que fica depois que vamos embora. É o que nos mantém na lembrança. É a presença na ausência. Legado é a transformação efetiva nas empresas por onde passamos. Legado é a segurança financeira que provemos a quem amamos. Educação é legado. Gestão é legado. Projetos de impacto são legado. A PDE deixa o seu legado através da educação corporativa, através de treinamentos e consultorias, formando consultores geradores de legado. O que você quer deixar de legado para o mundo? Jackson, que tipo de legado você quer construir com a sua consultoria que está começando agora? Quem mais está ouvindo, que tipo de legado vocês querem construir com a consultoria de vocês? Independente se está começando agora ou não, se já tem algum tempo, como vocês querem que as pessoas falem sobre vocês depois que vocês já não estiverem mais nas empresas? Eu sou uma colecionadora de print de WhatsApp. Em todas as consultorias que nós fazemos, nós colocamos os líderes e os consultores num grupo de WhatsApp para alinhamento de comunicação, né? Todo mundo falando a mesma coisa no mesmo lugar. E geralmente quando acontece assim, algo numa entrega bem significativa, as pessoas ficam, gente, foi maravilhoso, não sei o que e tal. E eu printo tudo e guardo tudo numa pasta. Eu tenho a minha pasta aqui e vou até colocar o nome dela de legado. Tá como depoimento, mas eu acho que depois dessa live faz todo sentido colocar como legado. E uma das mensagens que eu tive no ano passado, inclusive, foi de uma atendente que ela sempre foi muito comprometida, mas ela nunca teve muita voz, porque o marido dela trabalhava na empresa numa posição de liderança, e aí ela percebia que as pessoas achavam que ela tinha que dar mais visibilidade para ele, mesmo ele não merecendo tanto, porque quem é a pessoa mais que fazia acontecer era ela. E daí a gente conversou uma vez. Eu percebi que ela era uma pessoa diferente, destoando um pouco da cultura, mas de um modo positivo. E aí eu fui conversar com ela. Falei, e aí, como é que você vê a empresa? Como é que você vê o seu lugar aqui? Como você acha que pode acontecer? Quais são as suas ideias aqui para esse lugar? Se você fosse a dona dessa empresa, o que você faria de diferente? E foi assim, uma conversa tão
trivial, cotidiana, que eu não tinha a menor noção do impacto que isso iria causar nela. Porque depois ela mandou uma mensagem no privado, foi no privado. E finalmente alguém a escutou. Cara, isso é muito significativo, sério. Alguém a escutou na empresa. Alguém percebeu que ela estava lá, que ela tinha importância e ela se viu vista. Então, ela vai levar isso pro resto da vida. Ela me segue nas redes sociais. E é engraçado que as pessoas seguem e continuam seguindo, elas não te deixam de te seguir, não te abandonam no meio do caminho, porque a gente cria conexão, a gente vai criando laços ao longo da nossa trajetória. E é isso, é sobre tudo isso, né? A nossa legado. Ó, Jackson, quero fazer com que as pessoas acreditem em si, em potencial e no poder de solucionar problemas e alcançar seus objetivos, sejam eles pessoais ou empresariais. Exatamente, é sobre tudo isso, né? No final são sobre pessoas. E a gente fala de negócios, mas a gente ataca as pessoas, a gente impacta as pessoas para que elas consigam ser mais plenas e isso transbordar nos negócios delas, independente da nossa atuação. Isso é papozinho de coaching, né? As pessoas têm preconceito com coaching, né? Mas é real, a gente fala de humanos são assim. Então, eu quero que vocês se sintam muito à vontade e convictos de que aqui na PE a gente constrói legado, ajudando vocês a construírem o legado de vocês. Então, tendo qualquer dúvida, tendo algum problema, alguma questão que queira dividir, que queira perguntar, fiquem à vontade para falar com a gente, tá? Se sintam apoiados. Se vocês têm essa mesma motivação de trazer negócios, fomentar negócios a partir deles, usar um pouquinho das empresas dos outros para fazer o nosso legado também. Então se sintam acompanhados, tá? Os consultores não precisam ser sozinhos, muito pelo contrário. Empresas também, sem dúvida, negócios, mas no final a gente está falando sobre pessoas, né? No final as empresas, os negócios, eles são só instrumentos para a gente transformar a vida de outras pessoas. E é importante que a gente perceba isso, que no final a gente só está falando de pessoas. Por mais que às vezes a gente recomende demissões, por mais que às vezes a gente recomende às vezes até fechar negócios porque não estão saudáveis, tudo isso a gente precisa ter muita responsabilidade de que a gente está falando de pessoas. Tá bom? Então é esse o recado de hoje. Quero renovar os meus votos. Um feliz 2023 lindíssimo e riquíssimo na construção de legado de vocês. E fiquem à vontade e contem conosco para que vocês consigam fazer esse legado bombar e ter muito sucesso. Tá bom? Um beijo grande e tchau, tchau.